Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Tech e bem-vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o vídeo final da série Inteligência Artificial. Provavelmente é o vídeo final, se eu for colocar algum outro, vou colocar como extra. Talvez eu vou colocar como extra, ainda vou ver aqui se esse vai ser o último mesmo. Esse aqui sendo o último, eu vou colocar isso como final mesmo. E nesse vídeo que eu vou falar pra vocês a parte mais importante da inteligência artificial, que é entender ela profundamente. Quer dizer, entender mais o seu funcionamento, porque a parte mais profunda da inteligência artificial em si é a programação, mas dar uma entendida melhor, uma entendida sobre como é que ela funciona, como é que ela trabalha e tal. A IA, ao contrário do que muita gente pensa, já que muita gente ainda não está entendido, familiarizado ainda, é um campo amplo que abrange diversas abordagens e técnicas para criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Existem diferentes tipos de IA, então cada uma tem sua própria característica e função. Aqui, então, nós temos vários tipos de IA, primeiramente. Algumas mais simples, outras mais complicadas. E eu acho que eu vou dividir esse vídeo aqui em dois, porque por mais que tenham simples, outras complicadas, são vários tipos, ainda assim são vários tipos. Então, para ficar melhor, são milhares, para ser sincero, e para ficar melhor eu vou dividir mais aqui, porque se só dessa divisão de simples e complicado já é muita coisa. Temos aí a especialista, falando mais ou menos aqui umas 3. É que eu tô vendo a base do roteiro aqui, que eu tô fazendo um roteirozinho aqui só pra guiar melhor o conteúdo. Fazer mais ou menos umas 3, começar com umas 3. Que são, a primeira é a IA baseada em regra, que é a IA especialista, que é uma IA que utiliza uma série de regras definidas por especialistas humanos para tomar decisões e responder a perguntas específicas. Essas regras são geralmente baseadas em conjunto de se então, em que a IA segue as instruções estabelecidas para resolver problemas específicos. Os sistemas especialistas são úteis em domínios com regras quase bem definidas, como diagnósticos médicos e suporte técnico. Então essa IA aqui, ela é basicamente uma IA Sherlock Holmes. Como assim? Ela não tem ela não precisa de um aprendizado longo para, ela não tem aquele processo longo e tal para analisar a questão, aprender, não. Ela é uma inteligência artificial que ela até responde e analisa umas perguntas específicas, ou seja, regras claras e bem definidas, como por exemplo, eu quero resolver, por exemplo, numa questão de uma cirurgia, quero resolver tal problema de uma artéria, e uma artéria está com tal isso. Baseada nas informações que você deu, ela vai dar um diagnóstico tipo assim, para artéria tal tipo, problema de tal tipo tem essa resolução. Ao contrário de outros tipos do aprendizado de máquina, que ele vai aprender com o tempo, ele vai de acordo com os resultados que ele tem e tal, e pode não ser certo. A especialista não, a especialista é escrachada. Tem problema tal tipo, tal tipo, tal tipo. Então, para tal problema, tal coisa, tem que fazer tal coisa, ou tais coisas que podem resolver de acordo com o seu problema. Tem essa opção, essa opção, essa opção. Aí, a IA pode tanto resolver para você, quando ela pode te dar ideias de como resolver aquele problema. Aí você também, a pessoa, né, quem tá executando o trabalho, pode ver, pode pensar no que usar e tal. Tem a IA aprendizado de máquina, que é a IA que a gente mais vê por aí, inclusive o chat GPT, que é a IA que eu uso para fazer o roteiro. Nem todos, mas é a que eu também uso, que é a principal minha para fazer roteiro. Ela é feita com Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, máquina e learning aprendizado. O aprendizado de máquina é uma abordagem em que os sistemas são treinados em dados para aprender padrões e tomar decisões sem ser explicitamente programados.
O aprendizado de máquina pode ser dividido em duas categorias principais. Olha como é coisa complicada. Não é somente uma definição só. Tem áreas ainda. Aprendizado supervisionado. Nesse caso, os modelos são treinados com concurso de dados rotulados em que os exemplos já têm respostas corretas. O objetivo é que o modelo generalize os padrões identificados nos dados de treinamento para fazer previsões ou classificações corretas em novos dados. Exemplos de aplicações incluem reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e análise de sentimentos. Ou seja, o aprendizado supervisionado é basicamente você dar informações exatas, é tipo uma análise, é literalmente uma análise. Só que não é uma análise baseada em tipo aprendizados com o tempo, em outro tipo de formação, onde você vai é, criar aprendizados, criar conclusões com a análise, não. O aprendizado supervisionado é aquele onde o programador já vai te dar bases ali, já vai te dar tudo firmezinho, e você simplesmente vai analisar o que você já tem, vai conectar ao que você já tem pronto, você não vai ver com o tempo, não vai ver com vários outros tipos de coisa, não. Você vai ter um material específico, vai ter aquilo escrachado, e você simplesmente vai conectar essas informações para ter um aprendizado. Por exemplo, reconhecimento de voz. Você simplesmente não vai analisar o reconhecimento de voz pela frequência, pelo ângulo de pausa, pelo som, não. Você vai simplesmente pegar os dados que você já tem, os dados que você já recebeu, e vai simplesmente analisar aquilo ali de acordo com o padrão, de acordo com algo pré-estabelecido. O que vai fazer com que você reconheça aquilo ali pela informação que você tem. Não por uma análise mais aprofundada, é simplesmente a informação que você tem ali, e através dali a inteligência artificial reconhece alguma coisa. É muito baseado no que se aquilo ali combina e tal, qual a relação daquilo ali com várias pessoas, o que isso significa e tal. É uma parada bem superficial, para ser sincero. Aprendizado não supervisionado. Nessa abordagem, os modelos são treinados com dados não rotulados e o objetivo é encontrar padrões e estruturas ocultas nos dados. O aprendizado não supervisionado é útil para tarefas como agrupamento, clusterização e redução de dimensionalidade. Ou seja, simplificando tudo isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa do supervisionado. Só que a diferença é que o não supervisionado ele deixa com que a máquina aprenda por ela mesma. É tipo assim, é o outro caso que eu falei, que é o caso da máquina pegar os dados e que é a IA que a gente está mais acostumado a ver por aí, que é o caso dela pegar dados, parar para analisar, por exemplo, encontrar padrões e estruturas ocultas nos dados, ou seja, parar para analisar os dados em si, como é que eles fazem parte, de onde que eles surgiram, as entrelinhas de cada dado, e ir armazenando e criando conexões através disso e tal. Então isso aí já é muito mais do que a gente vê mesmo. Onde a gente mexe, onde a gente pergunta, que é onde a IA, por exemplo, na IA que cria imagens, ela usa esse tipo de aprendizado não supervisionado. Por quê? Porque no caso, aprendizado supervisionado, tá mais supervisionado porque ela pega coisas de no caso é a mistura dos dois, melhor dizendo, né? É que eu tô por interpretação aqui na hora. É o supervisionado com características, não supervisionado com características de supervisionado, ou seja, não supervisionado é aquele aprendizado mais longo, que ele passa a interpretar dados, ver onde aquilo vai dar, reunião dos novos dados, pegar dados parecidos para relacionar, que é o que acontece com as IAs, com as imagens, que eu acabei falando errado aqui. Que as imagens o que? Elas pegam características já de coisas prontas, só que eles não usam aqui para criar, só juntar e criar um parâmetro, não. Elas pegam aquilo ali para criar um direcionamento, mas ao mesmo tempo elas analisam cor, forma, tamanho, características de tom, sobretom, luz, tudo aquilo ali é para formar a imagem final. É justamente por isso que elas têm erros, porque elas não pegam somente de uma parada de aprendizado por elas mesmas.
Quer dizer, no caso, as mais populares ainda. Elas pegam imagens já prontas para tirar daquela ali uma análise baseada no que elas aprendem por análise por mais período de tempo. Ou seja, ela pega um dado já pronto, mais o dado de aprendizado aprofundado para juntar os dois e dar naquela merda, por assim dizer, né? Que é maneiro, mas ao mesmo tempo tem falhas complicadas. E essa aqui foi a segunda, caso do aprendizado de máquina. E a terceira é baseada em lógica difusa. A lógica difusa é uma forma de raciocínio que lida com incertezas e ambiguidades. Essa abordagem permite que o sistema lide com informações vagas ou imprecisas, em vez de depender de valores binários verdadeiro e falso. A lógica difusa é utilizada em sistemas de controle, como o controle de temperatura em aparelhos domésticos e sistemas de direção autônoma. No caso, isso aqui também é... No caso, eu pulei uma aqui, aliás, né? Essa não, a do aprendizado profundo. O aprendizado profundo é uma sub-área do aprendizado de máquina que se baseia em redes neurais artificiais profundas. Essas redes consistem em camadas de neurônios artificiais interconectados que são capazes de aprender representações complexas dos dados. O aprendizado profundo tem sido extremamente bem sucedido em tarefas como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e tradução automática. Simplificando aqui, né, como eu fiz nos outros aqui, o aprendizado profundo Deep Learning ele é a mesma coisa que um sistema neural cerebral. Ele vai muito além do conceito mais comum de inteligência artificial, que é imitar conseguir ter um raciocínio humano, uma inteligência, um sistema de análise como se fosse humano. O Deep Learning já usa um sistema muito mais aprofundado para fazer isso. Ele é uma parada bem mais profunda, que usa várias vias de raciocínio, não é somente um raciocínio que analisa vários, mas várias vias diferentes de raciocínio para chegar tanto numa conclusão só, quanto em várias e etc. Beleza, então é isso aí. Desculpa pelo erro da sequência aqui dos tipos de A, mas foi essas três básicas ainda, tirando pro Deep Learning, que já começa a ficar bem mais complicado, mas foram essas três aí para esse primeiro vídeo aqui dos tipos de inteligência artificial. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Espero vocês nos próximos vídeos e compartilhem, tá? Porque isso aqui é importante hoje em dia. Daqui a pouco vai ser tudo tomado por inteligência artificial. Muitas redes sociais vão usar isso de uma maneira muito mais pesada, então é importante a gente saber para entender o que a gente está lidando. Beleza? É isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado e valeu!